Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, que ótimo. Por aqui sempre ótimo, estamos chegando. Uma feliz semana para todo mundo e feliz Dia dos Namorados, hein? Pois é, nós estamos assim próximos de um feriado. E normalmente quando é um feriado que as pessoas podem esticar, um feriado prolongado, muita gente pensa em viajar. Mas é preciso tomar alguns cuidados para você não cair em algumas armadilhas. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Tomás de Figueiredo Ferreira, advogado especialista em direito imobiliário e também direito do consumidor. E vai falar muito de algumas dicas para você que vai fazer uma viagem aí para depois a sua viagem não se transformar em algo desagradável. Doutor Tomás, voltou porque gostou, não é verdade? Muito boa tarde, tudo bom, Alberto? Como é que vai? Tudo em ordem? Bem, boa tarde a todos em casa. É um prazer estar aqui novamente aí contigo. Vamos ajudar a tirar algumas dúvidas aí do pessoal em casa. Pois é, eu vou começar tirando uma dúvida minha, porque a hora que você tiver inteirinho ali na tela, não sei até se já foi acreditado ou não, o seu nome vai ser acreditado. Doutor Tomás. Tomás com S e acento. É assim? S acento, perfeito, Alberto. Perfeito. Vamos ver, isso. Se não tivesse o acento, teria que ser o Z. Ou poderia ficar Thomas também, sem o acento. Mas se você quiser falar Tomás sem o acento, colocando o Z... Poderia ser. Poderia. Sabe por que eu perguntei isso? Porque outro dia, um jogador do São Paulo, o Thomas do São Paulo ou o Tomás do São Paulo, então é uma coisa que a gente ficava na dúvida de falar. Então, quando a gente está na dúvida, esse é um grande recurso que tem os narradores de futebol, né? Isso não é só comigo, não. Então a gente fala de uma forma que você não entendeu se é Tomás, se é Tomás, eu vou tomar Tomás e tal, e você vai uma hora Tomás e ó... Vai tocando. E vai embora, e segue. É como em Copa do Mundo. Quando vem aqueles nomes todos complicados para você falar, a gente combina entre os narradores ali, a gente fala, como é que nós vamos falar esse nome aqui? Schweinsteiger, por exemplo, da Alemanha. Se bem que Schweinsteiger a gente aprendeu a falar rápido, mas tem alguns, vamos combinar, vamos falar assim, assim, todo mundo fala assim e fica assim. E fica daquele jeito a pronúncia, perfeito. É verdade. Doutor Tomás, deixa eu falar um pouquinho de você aqui, abrir aqui o nosso recurso hoje. Hoje tudo é impressionante, né? Tudo está no tablet, tudo está no iPad, nos smartphones da vida, né? Doutor Tomás de Figueiredo Ferreira, advogado organizador, é isso mesmo? Isso mesmo. Autor dos livros, nós já até recebemos aqui, presenteei meu filho com esses livros, Direito Legal, livros Direito Legal, que é muito fácil de você entender o direito. Atua há mais de 15 anos em área do direito do consumidor, direito bancário, indenizações, direito de família, imobiliário contratual. Muito legal. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre viagem, né? Até porque a gente tá aí meio... as pessoas precisam realmente tomar muito cuidado quando comprar um pacote de viagem? É importante inclusive pelo seguinte, a viagem ela começa muito antes da data de embarque. A viagem ela começa nos primeiros preparativos, hora que você escolhe uma agência de viagem, olha que você faz a opção por determinado pacote. Então, é efetivamente importante tomar alguns cuidados para quê? Para que só venham alegrias aí dessa viagem a ser realizada. Então, alguns pequenos cuidados são necessários, algumas pequenas dicas podem evitar grandes dores de cabeça. Mas, por exemplo, eu, quando viajo, normalmente a esposa é que faz a compra, né? Isso é uma coisa normal, mas às vezes também você faz a compra. Eu não me recordo, vem aqueles contratos com aquelas listrinhas todas pra gente assinar também? Vem. E a gente tem que ler aquilo? Então, mas na verdade assim, a primeira dica interessante, qual que é, Alberto? Antes desse contrato, que chega só depois que você fechou o pacote, no momento que você já está assinando realmente a compra do pacote, é importante guardar a troca de e-mails que você teve, alguma outra anotação daquele agente de viagem, um panfleto, um folder publicitário, porque toda aquela propaganda, ela vai vincular ao compromisso de você ter aquele serviço. Ou seja, eu tenho uma propaganda em que o pacote era um hotel 4 estrelas. Eu chego no lugar lá, eu tô vendo que é uma pensãozinha 2 estrelas, e olha lá. Tudo isso daí acaba gerando depois para o consumidor meio de prova justamente para quê? Para conseguir pleitear uma eventual reparação posterior. Então, mas é gozado, né? A partir do momento que você tem que pleitear uma reparação, a viagem já não foi legal, né? Ela já fica chata, ela perde um pouquinho daquele encanto, mas é possível e é um direito que você pode exigir. Mas, bom, essa é uma dica. Há outras coisas que nós, consumidores, devemos fazer. Por exemplo, uma compra em grupo é mais interessante? A questão da compra feita em grupo, geralmente ela é acompanhada de um grande desconto.
Agora, é interessante saber com quem que você está celebrando essa aquisição, é interessante procurar no site do Procon, é interessante... Hoje a gente tem sites fantásticos de reclamação, o que lhe possibilita? Fazer uma pesquisa daquela idoneidade da empresa que você está contratando. Ou seja, eu tenho um site X que tem várias reclamações que não cumpre com o prometido. Por que comigo vai ser diferente? Então, dá para evitar aborrecimento. Hoje em dia, do mesmo jeito que a gente estava falando agora, que nós somos cercados de recursos tecnológicos, esses mesmos recursos precisam ser utilizados para o consumidor justamente para quê? Para evitar esse tipo de dissabor. Então, olha, estou contratando com o site Y. Vamos pesquisar um pouquinho mais sobre ele, vamos saber como é que está a idoneidade dele. É interessante quando você falou do site, porque hoje a maioria das compras é feita pela internet. Não sei se, por exemplo, em termos de viagem e tal, por vezes as pessoas gostam de estar na agência, de pegar lá os panfletos, os folders e tal, né, da viagem, mas via de regra se compra pela internet. Hoje muita coisa se compra pela internet, né? Gravata você não compra pela internet? Compro pela internet, então, compro pela internet. Um site, inclusive, que não é brasileiro, né? Sim, sim, sim. Muito bem. Então, é o seguinte, depois de feita a compra, porque há uma lei que 7 dias após, você pode desistir de qualquer compra feita pela internet, não é isso? Perfeito. O Código de Defesa do Consumidor prevê que toda compra feita fora do estabelecimento comercial, ou seja, aquela compra de catálogo, a compra num site, a compra por telefone, você tem o direito de pedir a desistência dessa aquisição. 7 dias, é isso? 7 dias, chama direito de desistência. Mas, por exemplo, na viagem, você compra a viagem com um ano, sei lá, 6 meses de antecedência. E vamos imaginar que ao longo desse tempo, alguma coisa tenha acontecido que você não possa viajar. Aí você já perdeu o direito se você passar de 7 dias? Na verdade, vai depender do motivo. Por exemplo, naquela época em que a gente teve as enchentes em Mariana, que foi simultaneamente aos atentados em Paris, eu escrevi um artigo que falava justamente o seguinte: o consumidor ele não tem a obrigação de expor a sua vida e a sua integridade física ao risco. Então, nesse caso, eu teria total condição de pedir o cancelamento da minha viagem ou substituir o pacote por um outro sem qualquer ônus para mim. Justamente porque eu não preciso ir para uma zona que está tendo conflito, eu não preciso entrar numa questão, eu não preciso fazer uma viagem para um local que está tendo alagamento. Então, assim, é possível... Mas tem que ser uma hecatombe aí da natureza ou alguma coisa que reconhecidamente vá colocar em risco a sua integridade? Não, é sempre possível desistir. O que a gente sempre recomenda é, quanto antes for essa opção pela desistência do pacote, as multas geralmente elas são progressivas. Quanto mais perto da viagem, quanto mais próxima a data da viagem, maior é a multa. Até mesmo porque a companhia ela vai ter uma dificuldade maior em realocar, em revender aquela passagem. Então, uma vez que eu fiz a opção, olha, eu não tenho condições de fazer essa viagem, quanto antes você fizer esse comunicado de desistência para a empresa, melhor é. Claro, a gente está falando desse assunto também com o doutor Tomás aqui, até porque, gente, as férias estão aí, tá certo? Muita gente vai viajar e é preciso tomar realmente muito cuidado. O doutor Tomás, quando a viagem é internacional, há alguns países que nem aceitam se você não fizer o seguro saúde. Existe isso, não existe? Existe. E é fundamental que se faça esse seguro? Sim, para entrar na Europa você tem que ter esse seguro saúde, inclusive o agente alfandegário pode lhe exigir esse seguro. E uma questão muito interessante... Me perdoa, mas você sai daqui sem o seguro, isso que é importante. Às vezes a pessoa sai daqui, não tem o seguro, lá não entra e tem que voltar. Não sai daqui sem o seguro. É assim que funciona? Você já tem que fazer aqui. Aqui. Mas, por exemplo, quando você vai fazer lá, você vai passar pela imigração, né? Quando você já tem que estar com o seguro ali para mostrar tudo. Eles podem lhe solicitar, então você já precisa estar com esse documento. Mas se não solicitar e de repente você viajou, lá você não entra, se não tiver o seguro. Se você não for solicitado, aí não tem problema. Agora, é uma exigência que eles podem lhe barrar a entrada em determinado país. E uma coisa interessante é o seguinte, não é obrigação da companhia ou mesmo da agência de turismo perguntar se você está com todas as vacinas em dia. Às vezes não é nem essa a questão, às vezes você tem problema de vacinação. Sim. Então, no final do ano, eu fui agora fazer algumas ilhas do Caribe. Aí a pessoa da agência de turismo, com muito zelo,
falou, olha, você precisa tomar a vacina da febre amarela para ir para determinadas ilhas. A partir de um pouco tempo, então, porque eu fui lá para o Caribe, eu já tinha tomado, porque quem é piloto normalmente está sempre com as vacinas, mas minha esposa, meus filhos não estavam com a vacina. Dependendo da ilha é preciso. Dependendo da ilha é preciso. Então, assim, a agência de turismo ela não tem essa obrigação de lhe informar. Mas é importante para essa viagem correr tranquila que você pesquise, que você indague, ou chegue realmente na agência de turismo e fale quais são os documentos que eu preciso para entrar em determinado país e assim por diante. E se eu comprar uma passagem aérea, sei lá, comprar uma viagem aí e eu me adoeci, você ficar em hospital, sei lá o quê, eu tenho o direito de não viajar e de ser ressarcido, como é que é? É possível você alegar que você estava absolutamente impossibilitado de fazer essa viagem por forças maiores à sua vontade e pleitear a devolução. Aí a questão da restituição ou da multa que você pagaria é discutível. Ou seja, se você se sentir lesado com o tanto que estão lhe oferecendo em termos de devolução, é possível. Mas aí, doutor Tomás, é um processo civil que vai embora? Olha, ultimamente, esse tipo de causa, e até pelo valor... nós vamos estar falando de um juizado especial. Tá. Não tem como fugir, talvez, de um prazo de um processo, né, do tempo processual. Agora, também ser lesado por um valor que você acha que é infinitamente menor daquilo que você tem direito, eu prefiro um processo do que me sentir lesado. Entendeu? E não tem jeito, quem vai viajar tem que se sujeitar às novas tarifas aí envolvendo bagagem, essa coisa toda? Agora a questão principal, a grande mudança da ANAC foi na bendita da bagagem. Não tem outras, foram feitas outras alterações, diminuiu o prazo para ressarcimento da bagagem extraviada, isso foi um fator interessante. Agora, a finalidade dessa redução, a possibilidade de cobrar a mala despachada, implicaria justamente o quê? Na possibilidade de que as companhias aéreas praticassem um valor menor nas passagens aéreas. A gente quer e espera que... quem está sem bagagem. Exatamente, ou seja, se for uma coisa que realmente seja proveitosa e que derrube o preço da passagem final, eu acho isso extremamente válido, porque às vezes você não viaja com 2 malas, entendeu? Agora, a gente quer acreditar que as companhias vão efetivamente praticar esse desconto. Agora, as companhias aumentaram o peso da bagagem de mão também, foi para 10 quilos. A bagagem de mão foi de 5 para 10 quilos. E também o volume, ela aumentou um bocadinho, mas tem que caber dentro daquele molde que eles têm. Exatamente. Então, o que eu penso é o seguinte, primeiro, o que é que bagagem implica na aviação? Implica em consumo de combustível, porque ela implica em peso, a aviação tem tudo a ver com peso. Agora, quanto ao trabalho, eu não vejo nada mais, não vejo realmente muita complicação, a não ser o fato de que quanto mais você tem de bagagem, mais possibilidade de extravio existe, tá certo? Mas, por outro lado, você vai causar um certo desconforto para o passageiro. O passageiro vai levar uma bagagem de mão de 10 quilos, é uma coisa meio complicada, começa a esbarrar nas pessoas para colocar em cima ali no bagageiro do avião, é complicado. E não é só isso, a gente precisa lembrar que nem todo objeto a gente pode levar em bagagem de mão. Então tem uma série de restrições daquilo que é aceito como bagagem de mão ou não. Perfume você já não pode levar. Perfume você já não pode levar, algum item aí da sua toalete, alguma tesoura, agora não pode levar nada disso. Então assim, restringe realmente bastante. Sem dúvida. Eu não acredito que tenha sido uma medida acertada, no entanto, está em vigor e acabou. Lembrando que é uma faculdade da companhia aérea essa possibilidade. Não é obrigatório. Então, algumas companhias, para determinados clientes de programa de fidelidade, já estão inserindo pelo menos um volume gratuito. Muito bem. Tá? Então, aí depende da companhia. Cada companhia pode agir da maneira que é uma possibilidade, não é uma obrigação. Vamos sair um pouquinho da viagem. Não foi nem pautado esse assunto aqui, mas posso falar com você um pouquinho sobre telefonia? Claro, vamos embora. Porque um termo que eu uso muito na transmissão de futebol, né? Eu estou mordendo o céu da boca de raiva de uma operadora, porque foi feito um contrato, eu acertei o contrato por telefone, eu fui pessoalmente, daqui a pouco eu até falo o nome da operadora aqui, eu fui pessoalmente lá na operadora da Claro, escapou, desculpa. Rapaz, coisa impressionante, depois de 3 meses eles me cobram tudo diferente do que foi combinado. E não adianta nada, né? Então, isso que eu pergunto, não adianta nada. É complicado porque, assim, é um desrespeito muito grande, né? Então, a primeira dica que a gente poderia dar, e realmente é um órgão de fiscalização que as companhias de telefonia respeitam, é você abrir uma reclamação no site da Anatel.
Então parece que não mais surte efeito. Então aquele chamado lá, ele fica pendente, a companhia precisa prestar esclarecimento para a Anatel e se infelizmente não for possível resolver mesmo com a Anatel, é o caso realmente de procurar uma indenização judicial e assim por diante. Até mesmo porque, e tem um fator interessante, as decisões judiciais mais recentes, elas reconhecem que todo esse tempo perdido, esse nosso tempo proveitoso, tentando solucionar um problema que a companhia não está nem aí. Então, é aquele cliente que chega no escritório com 30 protocolos abertos, ligava 2 vezes por dia para a companhia. Então, isso até, inclusive, é passível de pleitear indenização por danos morais. Justamente porque é o seu tempo útil que está sendo perdido para solicitar a resolução de um problema que eles não resolvem. Eu já fui várias vezes, inclusive, para resolver. Eu até falei para atendente lá, falei, olha, da minha casa, onde eu moro, até chegar aqui, eu ando 40 quilômetros. Então, e como eu já vim 5, 6 vezes, você imagina o quanto isso aí custou de tempo, não estou nem falando do combustível, mas de tempo. Agora, as pessoas, como é que vão entrar com uma ação? De repente, eles estão, aí, sei lá, me cobrando, ou do consumidor, R$500 a mais. Tá. Tudo bem. Que eu acho que todo mundo tem que lutar pelos direitos, tá certo? Mas como é que eu vou constituir um advogado para me defender de R$500? O advogado vai custar muito mais caro. Tá. Olha, nas causas até 20 salários mínimos, você pode ir diretamente em qualquer juizado especial cível e fazer a sua reclamação sozinho. Você não precisa... Como seria? Não. Juizado especial cível, até 20 salários mínimos, você não precisa de um advogado. Tá. Então, nesse tipo de causa, em batida de carro, coisa que é pequena... Olha, eu não sabia disso, doutor. A partir de 20 salários mínimos, você vai precisar de um advogado. Mas até com 20, você comparece na secretaria do juizado e faz sua reclamação. Em Campinas, por exemplo, onde é que é? Tem convênio com várias faculdades, cada faculdade tem seu juizado, tem seu atendimento de juizado especial, e aqui a gente tem na cidade judiciária. Aqui na cidade judiciária, em Campinas, você for lá e diz, eu quero fazer aqui uma... Eu estou com um problema com a empresa de telefonia X, está aqui a documentação... Mas um cara leigo do direito como eu, por exemplo, ele não tem que fazer nenhuma petição, não tem que fazer nada. Não, porque a secretaria vai redigir o teu problema e o seu pedido. Olha aí, ó. Você de qualquer lugar do Brasil, toda cidade tem isso? Sim. Você de qualquer lugar do Brasil, eu não sabia disso. Olha como nós não temos informação. Até 20 salários mínimos, que seria quase R$20.000, né? Sim. Quase R$20.000, você não precisa de um advogado. Você pode ir direto no juizado especial cível. Juizado especial cível. Em Campinas, por exemplo, como disse o doutor, algumas faculdades têm um convênio e tem aqui na cidade judiciária. Olha, a entrevista já foi maravilhosa só por isso. Já fica a dica aí, né? E às vezes só, como a gente falou, que toda cidade do Brasil, comarcas menores, às vezes estão atreladas a alguma cidade próxima. Então, às vezes você não vai ter... Sua cidade é muito pequena, entendi. Então, sua cidade é pequenininha, mas próxima a ela tem o juizado que atende a região, que atende toda a comarca. Então, procure, se informe qual que é o juizado de competência da sua região. E aí o juizado vai fazer o papel de seu advogado. Vai. O advogado de quem for lá. Exatamente. Ele vai proceder à formalização da sua reclamação, aquilo que você pretende a título de indenização e vai realmente dar início ao processo. Vai intimar a parte contrária a comparecer em juízo, a comparecer na audiência de tentativa de conciliação para dar uma solução ao seu problema. E enquanto isso está rolando, eu tenho que pagar o que eu devo? Ou você pode ajuizar isso? Dependendo do caso específico, você até poderia informar aquilo que você está tendo de prejuízo e solicitar uma liminar para suspender essa cobrança. Ou até vamos um pouquinho mais além. A pessoa já não acha justo, ela não está pagando, mas está com o nome negativado no Serasa, ISPC, ou está com o nome indo para essa negativação. Então pode pedir o quê? Uma liminar para suspender esse apontamento indevido. Mas se você suspender o seu pagamento mediante uma liminar, automaticamente você também perde o serviço que é prestado. Teoricamente, você suspendeu o pagamento com base numa ordem judicial, você só é obrigado a fazer alguma coisa por aquilo que a lei determina ou não, bem como por uma ordem judicial. Então, assim, dentro de um contexto muito específico, a gente teria que analisar para saber se esse serviço de telefonia seria suspenso ou não. Agora, doutor Tomás, por que é que a telefonia, o serviço de internet, o serviço de TV a cabo também, por que é que esses serviços, com todo respeito, não são prestados à altura da dignidade do povo? Eu acho que você resumiu tudo. A sensação que a gente tem, na verdade, é um serviço de manada. Isso. Então a gente oferece para todo mundo,
aqueles que reclamarem, a gente tenta consertar, e aquilo que não for possível também, deixa. Então, realmente, assim, é uma questão desrespeitosa mesmo. Não, é triste porque você paga integralmente pelo seu serviço e você tem um serviço deficitário. Então, é complicado. Então, justamente com essas medidas, com essas reclamações, é que você consegue realmente fazer valer aquilo que é justo, aquilo que é o seu direito. Porque você tem uma falha muito grande na prestação do serviço. E, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, a empresa ela tem a responsabilidade objetiva por todo aquele prejuízo que ela lhe causar. Ou seja, você não precisa nem comprovar a culpa da empresa. Isso é um advento do Código de Defesa do Consumidor que é fantástico. Então, uma vez que eu estou provando o fato e provo o prejuízo, a empresa ela é obrigada a ser responsabilizada a lhe ressarcir. Muito bem. E aqui no Brasil, ainda as companhias de telefonia são as campeãs de reclamação, não é isso? Banco também tem muito problema. Banco também. As companhias de telefonia têm muito problema. Toda essa parte nossa de serviço, ela é deficitária. Nós ainda não temos aquele nível de respeito de países europeus, nós não temos aquele mesmo nível de respeito de uma América do Norte. Isso ainda é um pouquinho complicado. Doutor Tomás de Figueiredo Ferreira, dando entrevista. Aliás, seu nome impõe muito, hein? Tomás de Figueiredo Ferreira, nome forte, né? Bom. Muito bom, realmente. Doutor Tomás, a gente falou aqui de viagem e tal, não sei o quê, depois nós saímos, viemos aqui para telefonia. Por falar em telefonia, dá algum resultado você telefonar quando de repente acontecer um atraso de um voo, alguma coisa assim, dá um resultado ligar para algum lugar, não? Então, Alberto, uma coisa que muito pouca gente conhece e é um recurso que o brasileiro dispõe, que é uma coisa formidável, existe um telefone da ANAC, da Agência Nacional da Aviação Civil, que funciona 24 horas por dia em 3 idiomas diferentes. É o 163. 163? 163. Então, qualquer problema que você tivesse, chegou lá no guichê, começou... Sabe aquela... E atende mesmo? Atende mesmo. Você sabe aquela situação do atendente que fala, senhor, infelizmente nós não podemos fazer mais nada, e vai e começa a caminhar e vai te deixando falando? Ver se atende mesmo? Pode ver se atende mesmo. Vamos ver. Aqui, vai. Então vamos ligar aí. Tá. Então o que acontece? É um recurso fantástico. Para quê? Para você se informar. Olha, está acontecendo aqui uma questão, eu estou no atraso de 2 horas, não me fornecido até o momento nenhum e-mail, nenhuma assistência material. O que pode ser feito? Eu estou aqui no caso de overbooking. O que aconteceu? Então, eu acho muito bacana, até porque... gente. Entrou, rapaz. Entrou, funcionou mesmo. Funcionou mesmo. Então. Legal, 163, ANAC, hein? Tá marcado aí, 163. Olha aí. Olha que bacana. Você hoje tá sensacional aqui, doutor Tomás. Bacana. Então, porque às vezes, o que acontece? A gente vê aquele Código de Defesa do Consumidor em todo estabelecimento comercial. São 120 artigos, numa linguagem extremamente difícil. Então, você não vai parar. Nós que trabalhamos com isso, às vezes a gente precisa parar, voltar para compreender o que está querendo mencionar. Então, às vezes, o que você quer eu estou com um problema, eu preciso explicar para alguém o que está acontecendo para me dar uma solução. Então, ainda mais no aeroporto, às vezes você está viajando com criança, às vezes você está naquele desespero, liga no 163, entendeu? Então, só para o passageiro entender aí em casos aéreos o que ele tem à disposição. A partir de 1 hora de atraso no voo, a companhia precisa lhe fornecer recursos de comunicação, telefone e internet. Então, ela precisa lhe dar meios de contato. Tá. A partir de 2 horas de atraso, você já tem direito à alimentação. Ou ela lhe fornece a própria alimentação, ou ela começa a lhe dar voucher para você adquirir o que você quiser numa praça de alimentação do aeroporto. A partir de 4 horas, ela já precisa lhe dar a acomodação. Esses meios são chamados de assistência material. Então, eu tive um caso muito curioso agora contra uma companhia aérea que deixou o pessoal em Montevidéu, o voo não foi e largaram eles para passar a noite na cidade do jeito que eles conseguissem se virar. Mas então, pera um pouquinho, nós temos que chegar e reivindicar ali junto ao guichê, junto à companhia, ou automaticamente a companhia vai lhe dar esses direitos? A companhia agindo de maneira correta, ela já vai lhe fornecer esses recursos. Então vamos lá, a saber, 1 hora de atraso, obrigado da comunicação. Meios de comunicação, internet ou telefone. Internet ou telefone. Porque às vezes você está com uma outra pessoa te esperando do outro lado, você precisa ligar, vai atrasar o voo, está acontecendo alguma coisa. Muito legal. A partir de 2 horas... 2 horas... Alimentação. Alimentação. A partir de 4 horas, acomodação. Acomodação.
Olha aí. Tá? Então é coisa que pouca gente sabe. E a acomodação seria o quê? Um hotel? Um hotel. Um hotel, inclusive... Mas se o avião, por exemplo, deu 4 horas de atraso, mas já, olha, informou, acabou de pousar e tal, e vai decolar daqui meia hora. Aí não dá nada. Aí não é o caso de acomodação. Aí também é uma questão de bom senso de todos. Exatamente. Por exemplo, assim, eu tive recentemente uma situação em que nós tivemos um voo atrasado nacional. Foram entre cidades. Mas no mesmo minuto já falaram, em tal guichê nós estamos fornecendo voucher de alimentação. Então, a companhia sendo idônea, ela vai tomar a iniciativa. Agora, a partir do momento que ela fica quieta, some todos os atendentes do guichê e deixa você lá falando a ver navios, é o caso realmente, olha, pode vir um representante da ANAC aqui, está acontecendo isso, e usem, gente, a gente paga por esse serviço com os nossos impostos. Liga para o 163. Nós ligamos aqui, deu certo agora? Deu certo, 163, gostei. ANAC 163, qualquer coisa você liga lá. Agora, você vê que coisa, nesse aspecto todo aí, o que nós temos, infelizmente, no Brasil hoje é uma mão de obra desqualificada para o serviço a que ela se propõe. A saber apenas de uma viagem que eu fiz a Porto Alegre, que eu tive um atraso aí de cerca de 5 horas, um problema seríssimo, overbook, um monte de coisa. E o desavisado do atendente, quando, claro, 5 horas jamais tiraria isso de tempo numa viagem, porque Porto Alegre, São Paulo, 1h20, 1h30, mais ou menos. Mas quando nós estávamos mais ou menos com 40 minutos de atraso, ele avisou, gente, não se preocupem que durante a viagem o piloto vai compensar esse tempo. Eu falei, para, então não vou mais. Ele vai andar mais que a velocidade, vai andar mais que a velocidade do som, aí nós vamos explodir lá em cima, né? Entendi. Mas tem situações complicadas. Tem a qualidade de informação, de trato realmente de respeito pelo consumidor, varia muito, varia muito. Então, às vezes você coloca um atendente extremamente lá desqualificado, que a primeira coisa que ele faz é fechar o guichê dele e sai. Então é complicado. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de direito imobiliário? Vamos embora. E ainda a gente fala do seu livro aqui, já falamos aqui, mas é sempre importante a gente falar. Ainda nós estamos vivendo um problema de recessão nesse país, com toda certeza, e muita gente deixou de pagar os imóveis que compraram na planta e ainda estão brigando na justiça para receber esse dinheiro. Já foi regulamentado, já está tudo certo, porque o Supremo estava para julgar e julgou a história da comissão que não deveria ser devolvida e tal. Como é que está essa situação? Na verdade, assim, o que a gente teve recentemente foi a questão da taxa de corretagem e taxa SAT. Elas foram julgadas no Superior Tribunal de Justiça, entendendo que a taxa de corretagem é devida para aqueles imóveis comercializados na planta e a SAT, que é o Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária, foi considerada indevida. Então, essa quem pagou tem o direito de pedir o ressarcimento. Isso é possível. A questão da lei do distrato, existe um projeto em tramitação, mas, sinceramente, para a gente que advoga nessa área diariamente, ele beneficia muito mais as construtoras do que, na verdade, os compradores. E aí cabe até uma crítica nossa, porque na hora que estava atrasando a entrega de apartamento, entrega de imóveis, um atrás do outro, de 2011 a 2014, nenhum parlamentar correu para fazer uma lei para resguardar os direitos de quem adquiriu imóvel na planta e estava com atraso. Então a gente vê os políticos brasileiros agindo realmente no quê? No interesse da defesa de minorias e não representando quem eles efetivamente deveriam representar. Então eles invocam justamente que o distrato da maneira como está hoje causaria um desconforto, uma instabilidade financeira nas grandes incorporadoras, nas grandes construtoras. Agora, é complicado. Então, o que está em tramitação, existem muitas críticas sobre isso. É lamentável. Você falou aí a respeito dos políticos, né? Tem hora que a gente morde o céu da boca de raiva de tanta coisa que está acontecendo no alto escalão da política, né? Infelizmente, haja vista, por exemplo, que a JBS, ela declaradamente comprou, segundo o próprio proprietário, cerca de 1.800 políticos. Aliás, eu não sei como é que se compra político, quem é por peso, é esquisito, né? Eu acho que 1.800 foi por lote, né? Acho que foi porteira fechada. Mas lamentável, lamentável. Bom, mas esse dinheiro é o direito do comprador de ter isso aí ressarcido, porém ele precisa de um advogado para poder entrar com todos esses detalhes aí para buscar o dinheiro, e a demora desse ressarcimento, porque eu conheço pessoas que já entraram há 2 anos e por enquanto nada. Vamos falar um pouquinho então da questão do distrato do imóvel adquirido na planta.
O que a gente precisa saber, e que a gente sempre orienta também, é procure inicialmente a construtora. Procure a construtora para saber o quanto ela lhe oferece de restituição e como que é a forma dessa restituição. Eu tenho casos de clientes nossos que procuraram a construtora, ela falou, não, no momento nós não estamos fazendo distrato. Mas isso aconteceu com um amigo meu. Um amigo meu e a construtora falou, nós não devolvemos nada e ponto. Então, mas assim, o distrato, ele é um direito do comprador. Ele é um direito do adquirente. Então, assim... Constitucional, inclusive. Tem outras questões que eles falam, olha, está previsto em contrato que nós vamos te devolver em 30 parcelas o que você pagou. Então, assim, é complicado. Então, eu procurei a construtora, a situação não ficou interessante pra gente, porque o que acontece muitas vezes? Na hora do distrato, ele não vai calcular o que ele tem para te devolver em cima daquilo que você pagou. Ele calcula em cima do valor atualizado do imóvel. Isso. Então, eu vou te dar um exemplo. A pessoa adquiriu um imóvel de 500 mil. Até o momento, já pagou 120 mil reais. Aí, ele calcula aquela multa de 10% em cima do valor cheio. Valor cheio. Então, ele fala, olha, você já pagou 120, com a multa aqui e tudo, eu vou te devolver 60. É absurdo, é abusivo, né? Mesmo porque esse imóvel, ele será colocado novamente à venda. A construtora não vai colocar fogo naquele imóvel, ele vai ser renegociado no futuro. Então, um valor... O que os tribunais entendem? Apesar que pode demorar 2, 3 anos um processo desse, que de 90% a 80% daquilo que foi pago, você tem direito a pedir a restituição. Sim, mas... e vou lhe falar uma coisa, que também acontece muito na prática. Pessoas que às vezes estão atrasadas nas parcelas, a construtora fala, não, eu não vou fazer o distrato porque você está inadimplente. Isso. É direito do comprador, mesmo inadimplente, pedir o distrato. Então, esse amigo a quem eu estava há pouco falando, pagou cerca de 100 mil, 90 e poucos mil, e o processo está agora para ele receber em torno de 50 e poucos mil. Porque tem aquela história da comissão, aquele negócio todo, mas enfim. Um precedente favorável. Tem duas coisas que eu tenho medo aqui no programa, sabia? É de derrubar essa taça aqui ao vivo e de ainda tropeçar aqui no tapete. Mas isso não vai acontecer, não. Mas se acontecer, não tem problema. Eu fico no chão e faço o programa dali. Perfeito. Esse livro aqui é o que fala que fala do direito de uma maneira bem mastigada, é isso? Isso, Alberto. Qual que foi a finalidade? Qual foi, como é que surgiu a ideia de criar esse livro? Justamente porque, apesar da lei ser feita e destinada à população, ela é feita de uma maneira tão difícil que dificilmente você vai conseguir entender aquilo que você tem direito. Então, a concepção foi justamente, vamos falar sobre direitos do cotidiano, direitos do dia a dia, numa linguagem extremamente simples e em textos curtos, de 2 a 3 páginas. Então, a gente consegue tornar acessível o direito que todos nós temos. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Ó, direito previdenciário. Aqui você coloca aposentadoria especial. Quem tem direito? A aposentadoria especial é devida a 3 classes de segurados. Empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, cooperado, e aí vai explicando aqui cada um. Então, tem vários segmentos aqui, são os mais comuns, não é isso? Transferência do local de trabalho, intervalo de descanso na jornada de trabalho, olha que coisa legal. Aí o pessoal colocando o dedo aqui, tem um negócio esse aqui na televisão, rapaz. Todo mundo vai lá e coloca o dedo lá. Hoje é a era digital, né? Antigamente era livro ponta, aquela coisa toda, era, né? Bater cartão. Bater cartão. E o legal que no volume 2, a gente criou a figura do legalzinho. Que é esse personagem que na verdade representa você, me representa, representa todos nós no dia a dia que fica indignado aí quando tem um direito violado. Então, a gente acrescentou essa ilustração até para tornar mais acessível e mais próximo o texto do leitor. Olha aqui, cheguei primeiro, o direito de preferência. O que é o direito de preferência? Direito de preferência é no contrato de locação, aquele imóvel que você já é inquilino do imóvel, e o proprietário decide colocar à venda. Então, você tem a preferência de adquirir esse imóvel nas mesmas condições de compra que ele for anunciado ao mercado. Então, antes de efetuar a venda desse imóvel, o proprietário precisa lhe oferecer, ele dá 30 dias para refletir sobre essa aquisição. E aí depois você precisa pegar uma resposta ou então... você precisa exatamente, ou a negativa por escrito. Por exemplo, se eu posso lhe oferecer, se você não se interessar, eu posso colocar. Caso você não se manifeste no prazo de 30 dias, ou emita uma resposta tal, não sei o quê, mas se a pessoa não se manifestar, não ficar nada, significa que você cumpriu, se ela der um aceite ali. Você tem que dar ciência que esse imóvel será vendido. Muito bem. E a oportunidade dela em adquirir. Agora, como é que faz, por exemplo, você tem um inquilino e você quer vender o imóvel.
Aí você vendeu. Tudo bem, você ofereceu para o inquilino, seguiu os trâmites legais e tal, e de repente você vendeu. Esse contrato necessariamente tem que ser seguido, tem que ser respeitado por quem compra, como é que é? Lembre sempre, Alberto, que o contrato é sempre uma manifestação de vontade das partes. Tá. E a princípio, toda vez que você tem um contrato de locação, existe um dos últimos parágrafos é que as partes respondem por si e seus sucessores. Então, o que acontece? Você pode tanto, no momento da venda, avisar para essa pessoa que está chegando, para esse novo proprietário, a possibilidade de renovar o contrato ou alguma coisa do gênero com o antigo inquilino, ou que pelo menos se respeite esse prazo final da locação existente. Então, a pessoa que está comprando, obviamente, está informada de que tem lá um inquilino. Tá. Né? Até porque você não conseguiria vender o imóvel sem avisar uma informação tão crucial dessa. Claro. E às vezes você chega para o investidor, o que ele mais quer é justamente o quê? Que tem um inquilino lá para continuar lhe pagando aluguel. Muito bem. Então, tudo vai depender o quê? Da vontade estabelecida. Mas se houver, por exemplo, se houver uma cláusula no contrato de rescisão, onde, imagino, o proprietário, caso venda, tal, não sei o quê, seja obrigado a indenizar isso e tal, toda a cláusula tem que ser cumprida. Teria que ser cumprida. Sim, olha, eu celebrei um contrato de locação de 10 anos. Tá. No terceiro ano, depois de reformas gigantes que eu fiz no imóvel, foi comercializado o imóvel. Então, eu me sinto no direito de reaver esse investimento que eu fiz. É possível, é possível. Muito bem. Ô, doutor Tomás, eu vejo aqui no seu livro que você fala de alguns assuntos, né? Auxílio acidente, por exemplo, e tal, que é um deles. Você pegou aqui os mais comuns? Como é que você fez? Como você escolheu para colocar esses assuntos? Isso, como é que a gente selecionou os temas? A ideia, na verdade, esse livro foi escrito por mim e juntamente com a equipe do nosso escritório. Tá. Então, a seleção dos temas foi justamente no sentido de vamos pegar aquilo que realmente interessa e no cotidiano a gente observa aqui em quantidade. Então, realmente são os problemas de telefonia, realmente são problemas aí de serviços públicos ou serviços oferecidos por prestadoras, sejam elas de fornecimento de energia, qualquer outro tipo de empresa nesse ramo, que realmente a gente observa um volume muito grande de reclamação. Então, o que a gente quis? Vamos dar munição, vamos dar... existe uma frase que informação é conhecimento e informação são armas hoje em dia. Sem né? dúvida. Então, vamos dar a informação necessária, vamos dar conhecimento necessário justamente para o leigo que não conhece a lei, que não conhece o seu direito, consiga exercer. Muito bem, você viu que eu coloquei deitado para não correr o risco de derrubar ali o negócio. Então, ó... claro que a entrevista foi maravilhosa, estamos no final já, foi maravilhosa, mas sobretudo 3 pontos eu achei cruciais e extremamente importantes. Vamos repetir. Primeiro, até 20 salários mínimos você não precisa de um advogado para te defender. Você pode ir direto no Juizado Especial Cível. Especial Cível. Você tem uma dívida aí, de repente até 20 mil, ou você está sendo cobrado por companhias telefônicas, de telefonia, ou qualquer outra coisa, enfim, você vai nesse Juizado Especial Cível. Em Campinas, por exemplo, a cidade judiciária tem. Outra coisa importante, companhia aérea. Atrasou 1 hora, ela é obrigada a te dar internet ou telefone? Meio de comunicação. Meio de comunicação. Perfeito. Atrasou 2 horas, alimentação. 4 horas, hospedagem, assistência material, justamente para aquela pessoa não ficar no aeroporto. Então, aquelas situações de pessoas que dormiram no aeroporto, esperando o voo, isso não existe. Não existe? Tá? Não, isso não era para existir. Não deveria existir. Não era para ocorrer. Então, o que a gente faz? 163, liga para a ANAC. Isso aí, que é outra coisa, que é o telefone da ANAC, que eu liguei aqui e realmente fui atendido, né? Claro que fui atendido pela gravação, depois eu teria que fazer ali, digitar o que me interessava, ou me interessaria. Mas realmente funciona, que é o telefone da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, antigo DAC, né? Que agora é a Agência Nacional de Aviação Civil, que regulamenta toda a aviação no país. O telefone é 163 e funciona realmente. Doutor Tomás de Figueiredo Ferreira, que prazer mais uma vez aqui, bela entrevista, adorei.
É uma honra, chamando a gente estar aqui de volta, é sempre um prazer estar aqui contigo também. E como a gente tem muitos problemas nesse país aqui, e como infelizmente o consumidor aqui às vezes é tratado meio assim, né? Então a gente tem que trazer as pessoas para nos orientar efetivamente naquilo que nós devemos fazer corretamente. Muito obrigado, obrigado a você que nos deu o privilégio aí da audiência, saúde, paz, alegria e muita sorte, gente. E feliz Dia dos Namorados, hein? Não deixe escapar aí, hein? Um eu te amo, um beijo, um abraço. É bom. Vambora? Vambora.